Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o José Vitor, da página O Professor Andarilho do Instagram, e eu comecei um projeto de falar sobre física contextualizada na internet, porque eu observo que muitas pessoas não conseguem se aproximar do que realmente seria física quando estudam no ensino médio, pelo fato de estudar ela descontextualizada, e como primeiro tema, eu escolhi a história dos relógios, porque coincide quase exatamente com o início da ciência moderna, já que essa história começa em 1581 e com Galileu Galilei. Então, em 1581 não existia uma demanda pela invenção do relógio. Tanto é que o Galileu Galilei, com 17 anos, quando estudava medicina na Universidade de Pisa, não inventou o pêndulo para cumprir essa função. Ele inventou o pêndulo para ter uma aplicação médica, que era definir a velocidade cardíaca dos pacientes. Até então, não existia um mecanismo de marcação das horas que fosse muito preciso. Você tinha ampulhetas, você tinha o relógio de sol, mas com esse tipo de dispositivo você não conseguia precisamente em qualquer sala médica definir qual era o ritmo cardíaco de um paciente. O Galileu Galilei, quando viu um lustre balançando, ele percebeu que ele balançava sempre com a mesma velocidade. E ele percebeu isso justamente comparando com o ritmo cardíaco dele. Então essa invenção foi utilizada lá em 1581 na aplicação médica que ela foi inventada e não se tornou um relógio instantaneamente, porque simplesmente nessa época as pessoas não precisavam de relógios. Então você tinha um pêndulo que marcava um período de tempo fixo, mas era utilizado na medicina. Nessa época é bom lembrar que ainda não existia capitalismo, não existia fábrica, não existia banco, todas essas coisas que tem hora de abrir, hora de fechar. As atividades eram muito mais agrícolas ou artesãs, então as pessoas começavam as suas jornadas de trabalho no tempo delas e terminavam no tempo delas. E na verdade as coisas continuaram assim por muito tempo, porque só a Revolução Industrial que veio a definir uma grade de horário bem rigorosa para o funcionamento das coisas. E aí você já tinha uma gama de serviços estabelecida que tinha um horário de funcionamento. Então, só em 1830 a primeira linha ferroviária começou a operar na Inglaterra. Isso traz uma complicação muito maior na questão de horário em território nacional, porque nessa época todas as cidades não concordavam com o mesmo horário, cada um tinha sua hora local, seus relógios locais. E quando você fala de um serviço como o trem, você tem que ter uma grade de horários muito bem estabelecida de partida e chegada dos trens, que operam entre cidades diferentes. Com isso, em 1847, todas as companhias ferroviárias da Inglaterra concordaram que elas divulgariam toda a sua grade de horário em todas as cidades, segundo a hora de Londres. E não por coincidência, em 1859 entrou em funcionamento o Big Ben, que para quem não sabe o que é aquele relógio enorme que fica no Palácio de Londres. Mas mesmo assim, eu quero que você tente pensar na importância dessa invenção para a ciência. Apesar de não ter virado um relógio instantaneamente, apesar de não ter uma demanda por relógio, pensa que isso foi 100 anos antes do Isaac Newton fazer as três leis de Newton e a lei da gravitação universal. Qual seria o sentido de se falar em metros por segundo ou velocidade e aceleração da maneira que ele falou, se você simplesmente não tivesse o ferramental para conseguir medir o tempo que leva um segundo? Se você não conseguisse medir o tempo que uma coisa leva para acontecer. A mecânica, que foi a primeira das ciências modernas da física,
que só foi precedida pela astronomia, mas essa já vem desde a antiguidade, é a base para o desenvolvimento de toda a ciência moderna, porque no fundo o que a gente fez foi usar os conceitos da mecânica para tentar explorar todo o resto dos conceitos. Então, essa é a primeira metade da história do relógio clássico. Tem mais coisa para falar sobre isso. Eu ainda vou voltar a falar sobre esses relógios num segundo vídeo.